Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Como é que você está? Muito bem, senhores. Steve Altenberg de novo aqui no Pedaço com mais um vídeo maravilhoso do nosso projeto espetacular chamado EXP Resolve. Vamos nessa! Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2012, segunda aplicação. Vamos nessa? Vamos ler o texto? Altenberg, o texto é de quem? Do Boris Fausto. Olha, história do Brasil, né? Caramba, Altenberg, esse cara é famoso. Gosto muito dele, principalmente quando ele analisa a Era Vargas, quando ele escreve sobre a Era Vargas. Boris Fausto é um clássico, certo? Vamos lá. Em teoria, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia característica do antigo regime. Olha que coisa interessante. Altenberg, eu não entendi, eu explico já já. Vamos ler o texto. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios, olha, a sociedade do antigo regime tinha privilégios, vigente em Portugal, teve pouco efeito prático no Brasil. Os títulos de nobreza eram ambicionados. Os fidalgos eram raros e muita gente comum tinha pretensão à nobreza. Ao reelaborarem agora o comando da questão, olha que coisa interessante, olha. Ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, os sujeitos do mundo colonial construíram uma distinção que ordenava a vida cotidiana a partir de quê? Eita, Altenberg, e agora, velho? Vamos ler o texto melhor? Vamos interpretar, porque é isso que muita gente tem dificuldade numa prova do Enem. Saber interpretar o texto, tá? Então ele diz assim, ó, em teoria, ou seja, na prática é algo diferente, as pessoas livres da colônia foram enquadradas em uma hierarquia característica do antigo regime. Então, gente, lá na Europa, o chamado antigo regime, ele caracterizou a chamada Idade Moderna, certo? Ele caracterizou a Idade Moderna. O antigo regime tinha o quê? Bom, o antigo regime, ele tinha um rei absolutista, o antigo regime tinha um rei absolutista, ele tinha uma sociedade estamental, sem mobilidade social, é isso que você quer dizer? Exatamente, sociedade estamental é uma sociedade praticamente sem mobilidade social. Quais eram os três grupos sociais daquela época? Clero, nobreza, certo? Burguesia mais camponeses. Essa era a sociedade do antigo regime. E a economia do antigo regime? Era uma economia já mercantilista, onde o Estado interfere em todos os assuntos da economia. Tá? Muito bem. Então, essas são as características do antigo regime. Aí ele diz que, em teoria, essa sociedade do antigo regime foi transferida para cá. Beleza? Mas veja o que diz o restante do texto. A transferência desse modelo de sociedade de privilégios, quem é que tinha privilégio? O clero e a nobreza. Quem não tinha privilégio? A burguesia e os camponeses. Né? A transferência desse modelo de sociedade de privilégio, vigente em Portugal, teve pouco efeito prático no Brasil. Então ele quis dizer que a sociedade colonial brasileira, certo? Colonial brasileira, ela tinha algo de diferente dessa sociedade europeia. Por quê, Altenberg? Porque nessa sociedade europeia aí, do famoso antigo regime, senhores, os nobres herdavam de seus pais, dos seus avós, os títulos de nobreza, certo? Então, eles herdavam os títulos de nobreza. Então, o barão passava para o seu filho o título de barão, que passaria para o seu neto, para o seu bisneto. Os nobres herdavam títulos de nobreza, certo? Herdavam títulos de nobreza. Beleza. E por que a sociedade colonial brasileira era diferente daquela da Europa? Porque aqui quase ninguém herdava nada. Ah, Altenberg. Então, por isso que ele disse, ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole,
que era essa da sociedade, né, de títulos de quê? De títulos de nobreza, tá? Então, ao reelaborarem, né, os sujeitos do mundo colonial, ou seja, os sujeitos da sociedade brasileira, construíram uma distinção que ordenava a vida cotidiana a partir de quê? Já sei, Walterberg. Muitas vezes, chegava aqui no Brasil um colono pobre, com a mão na frente e outra atrás. Ao chegar no Brasil, esse indivíduo que veio de Portugal para cá, porque não vieram os mais ricos de Portugal para cá, certo? Vieram alguns fidalgos. Então, esse indivíduo, ao chegar no Brasil, o que acontecia com ele? Ele ganhava uma terra, como, por exemplo, uma sesmaria. Ele ganhava uma terra. E ele chegava aqui como um colono pobre, E aí, ao ganhar essa terra, o status dele já mudava. Porque, ao ganhar a terra, esse indivíduo pobre agora poderia ser um senhor de quê? Um senhor de engenho. Ah, Walterberg, então mudou mesmo, velho. Então, aí a diferenciação da sociedade brasileira se comparada àquela do antigo regime, exatamente. E o senhor de engenho, ele era mais poderoso se ele tivesse, consequentemente, o quê? Mais terra. Mais terra, Walterberg, mais escravos, né? Exatamente. Diferente na Europa. Na Europa, muitas vezes, o cara era um barão, um visconde, um duque, e às vezes o cara não tinha onde cair morto. Mas ele herdou o título de nobreza, sim, muitas vezes viviam da aparência. Só tinha o título de nobre. Você passava, olha, vai o barão. Barão é o barão. O que é que ele tem? Nada, um pobre coitado, mas é um barão. O pai dele era barão, o avô dele foi barão. Aqui no Brasil, a coisa muda. O status do indivíduo vai depender da quantidade de terras e de escravos que ele tenha. E muitas vezes ele chegava aqui no Brasil como um indivíduo pobre. Caramba, Walterberg. Então existe uma reelaboração dos valores sociais aqui. Exatamente. Dos condicionantes sociais para dizer que se você tem prestígio ou não na sociedade brasileira que se formava. Massa, Walterberg. Gostei disso agora. Então vamos voltar para a questão. Ao reelaborarem a lógica social vigente na metrópole, os sujeitos do mundo colonial construíram uma distinção que ordenava a vida cotidiana a partir de quê? Letra A, Walterberg. Da afirmação de diferenças fundadas na posse de terras e escravos. Epa, já gostei daqui. Letra B, miscigenação associada à elevação da qualificação. Gente, quando o indivíduo se misturava com outro indivíduo de outra etnia, ao invés de prestígio, ele era desvalorizado socialmente. Letra C, Walterberg. Definição do trabalho como princípio ético. Se trabalho fosse um princípio ético valorizado, ele não seria exercido por escravos. O trabalho manual era desvalorizado, certo? Letra D, Walterberg. Concessão de títulos nobiliárquicos por parte da igreja. A igreja nunca concedia títulos. Era o rei, a rainha ou o rei. Tá? Letra E, Walterberg. A imagem do rei da sua corte como modelo a ser seguido. Não, porque lá na Europa o modelo era outro. Aqui no Brasil criamos um diferente. Caramba, Walterberg, você já matou a pau a questão. Nós fizemos isso. Eu sei que você também, do outro lado, compreendeu muito claramente essa explicação. Muito bem, senhores, esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até o próximo.